Então, na sequência dos nossos slides aqui, ó, aqui tem as respostas também que estão lá, tem algo, por exemplo, exercício 6 que eu não fiz, já tem a resposta aqui também. Aí, na sequência, então, vai vir um fluxo de caixa, tá? Então, a ideia do fluxo de caixa, ela é transmitida através de uma representação diagramática, tá? Nesse de cima, o que você tem? Você tem uma linha de tempo aqui, as setinhas para cima representam entradas de dinheiro e as setinhas para baixo representam saída de dinheiro, tá? Então, imagine o seguinte, você vai abrir um negócio, nesse negócio, no primeiro momento, você vai desembolsar recursos para poder abrir. Padaria. Você desembolsou aqui para comprar material, etc. Tá? E aqui, ao longo do tempo, você vai tendo o teu lucro, receita menos despesa, tá? Até um determinado momento que você acredita que já não tem mais interesse, não tem mais interesse em ter a padaria. Então você tem um ponto final do teu fluxo de caixa. Ou não, ele pode ser infinito também, né? Mas basicamente isso, você tem saídas de dinheiro para baixo e entradas de dinheiro líquidas para cima. Então ele pode ser bonitinho, regular assim, ele pode ser irregular, né? Durante alguns períodos você tem saídas de dinheiro, como se fossem prejuízos, e depois, em outros períodos, você tem resultados bons, né? Então, qual é a ideia? Tem um conceito que é fundamental aqui, que é o do valor presente líquido. Qual é a ideia? A ideia é você analisar um fluxo de caixa numa unidade onde ele pode ser comparado. Então, por quê? Porque dinheiros no futuro não vale a mesma coisa do que dinheiros hoje no presente. Se tu perguntar para uma pessoa, você prefere ganhar R$ 100 agora ou R$ 101 daqui a um ano? A maioria das pessoas talvez vai responder que prefere ganhar R$ 100 agora, vai abrir mão do R$ 1 daqui a um ano. Aí se perguntar para a pessoa, você prefere receber agora R$ 100 agora ou R$ 1.000 daqui a um ano? Aí já muda a diferença, já faz diferença. Né? Então o que acontece? Um exemplo desse tipo, ele ilustra que o dinheiro ele depende, ele está atrelado com o tempo. Então tem uma questão temporal ali. Então a gente tem que trazer todas essas unidades de dinheiro num mesmo ponto do tempo. E qual é o ponto do tempo que se traz? Se traz para o período p igual a zero, tá? Então, no período t igual a zero, você tem o teu valor presente aqui. E aqui, ó, esse valor futuro, ele tem um valor equivalente no presente. E esse valor aqui tem um valor equivalente no presente. E esse valor tem um valor equivalente no presente. Então, o que é qual é a ideia do valor presente líquido? É você trazer todos esses fluxos positivos a valores de t igual a zero e comparar com o desembolso com o valor presente. Então aqui deve ficar claro por que os caras que trabalham para o Bill Gates, lá que fizeram programação, eles sempre entram com um valor negativo o valor presente, já pensando nessas fórmulas de valor presente líquido. Tá? Então, aqui é a explicação que está nesse slide. Tá? Então, por exemplo, ó, nesse fluxo de caixa, é um fluxo de caixa que tem 4 períodos. No período t igual a zero, você desembolsa 50 mil. No período t igual a 1, você tem entradas líquidas de 20 mil, igual em todos os períodos. Tá? Então, quem é o valor presente líquido desse fluxo de caixa? É os menos 50 mil, que é o desembolso, e aí então você pega esses 20 mil aqui, ó, e traz a valor presente, que é simplesmente aplicando a nossa formulazinha aqui. Ó. Quem é o valor presente de um valor futuro? É o valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Então, teu fluxo de caixa vai ser, ó, você vai trazer ao valor presente esse 20 mil e somar aqui. Vai trazer esse 20 mil ao valor presente e somar aqui. Vai trazer esse 20 mil a valor presente e somar aqui. E vai trazer esse 20 mil a valor presente e somar aqui. Então, o valor presente líquido é 50 mil, mais trazendo a valor presente todos os 4 valores futuros. Agora, para trazer esses valores
futuros a valor presente, você vai precisar de uma taxa de juros de referência. É aqui que entra a ideia. A ideia é a seguinte: se você está analisando um fluxo de caixa para um negócio como se fosse a padaria, que você desembolsa 50 mil, depois você tem os 20 mil, você pode ter esse dinheiro, por exemplo, na poupança, esses 50 mil. Tá? Então, essa taxa de juros é como se fosse a taxa de juros que você está recebendo na poupança. Aqui. Pode ser, sei lá, 5% ao ano, alguma coisa desse tipo. Então, se o valor presente líquido for positivo, significa que esse é um bom negócio da perspectiva relativa da taxa de juros do rendimento da poupança. Tá? Então, isso aqui é fácil de fazer, é rápido de fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse daqui ó, você tem um fluxo de caixa onde você tem uma saída em t igual a zero de 50 mil, uma saída como se fosse, você ainda tem que fazer mais um investimento de 10 mil no segundo ano, e só começa a entrar recurso nos anos 2, 3 e 4. Tá? E você tem uma taxa de referência de 15%. Então você vai trazer a valor presente todos esses 4 valores do fluxo de caixa com a taxa de referência de 15%. Então isso aqui vai dar 866 nesse exemplo aqui. Então isso aqui um negócio que é bom. É bom, o valor presente líquido é positivo em relação a essa taxa de referência de 15%. Então lá no exercício, aqui no exercício, aula 9, você tem a abinha para o VPL. Ó. Então, na abinha do VPL, deixa eu apagar esse daqui. Apagar esse daqui. Apagar esse daqui. Inserir. Ali estava a resposta, né? Então, ó, você tem um projeto de investimento inicial de 120 mil reais com entradas de caixa anual de 25 mil. Nos próximos 10 anos, em cada período, será necessário um gasto de 5 mil de manutenção. Determine o fluxo de caixa e o valor presente líquido. Tá. Vamos lá, você tem T, aqui você tem os valores. T você tem 0 e ele é num período de 10 anos. 1, 2. Então você tem 0, 1, 2 até 10. Ó, então você 120 sai no primeiro período. Depois, ó, quem é que você tem de entrada? Você tem 25 de entrada, mas você tem 5 de manutenção. Então, até 2020, você está com os fluxos com essas entradas aqui. Você pode calcular, então, aqui os valores presentes de todos esse fluxo de caixa, usando a formulazinha lá do VPL. Então, isso aqui vai ser esse dividido por 1 mais a taxa de juros, que é 5%, 5% elevado ao ponto. Então, o valor presente de 120 é o próprio 120. Então, aqui, o que isso aqui está te dizendo? Está te dizendo que com aquela taxa de juros de referência, 20 mil receber 20 mil daqui a 10 anos é equivalente a você receber hoje 12.028. Então, o que é o fluxo de caixa? O que é o valor presente líquido desse problema? Ó, o valor presente líquido dele é 34, porque você desembolsa os 120 e aí você ganha 20 no primeiro ano. Só que 20 no primeiro ano é equivalente a 19,05 hoje. Aí você ganha 20 no segundo ano. Só que 20 no segundo ano é equivalente a 18,14 no segundo ano.
Até vai. Então, no Excel, então se você vir aqui, vai ter a função de financeira, vai ter a função VPL também. A função VPL tá aqui. A função VPL ele vai te dar, você vai dar a taxa para ele, 5%, e vai te dar a sequência. No Excel você dá a sequência só dos valores positivos do fluxo de caixa, só desse daqui. Ó. E aí então você soma o desembolso depois. Então você vai ter os 154, só que você soma o desembolso. Então dá 34. Então você pode fazer isso usando a função VPL dessa maneira, ou você pode fazer a munheca somando todos os valores ali. Tá? Então tem o exercício 2, 3, 4, 5. Vamos fazer só o 2 aqui, ó. E aí então, só o 2 aqui, ó. Aí então vocês fazem, vou deixar para vocês fazerem os outros. Deixa eu apagar aqui. Excluir aqui. Ó. Então, ó, um investimento de 200 mil tem entradas de 30 mil nos próximos 10 anos. Então você coloca T aqui. E aqui o valor. Você tem T igual a 0, então ele vai até 10 anos, né? 10 anos. Então você tem 200 mil aqui, e ele tem entradas de 30 nos próximos 10 anos. 30 nos próximos 10 anos. No final do 10º ano, terá um ativo vendido por 50 mil. Então, além dos 30, no final você tem mais 50. As saídas de caixa devem ser de 20 mil. 20 mil, então isso aqui vai ficar com 60 e os outros vai ficar com 20. Né? Porque vai ter a saída dos caixas ali. Com exceção do 6º ano, em que uma reforma exigirá uma saída complementar de, no 6º ano, uma saída complementar de 500 mil. Ora, então, uma saída complementar de 500 mil, isso aqui vai ficar com menos 480. Determinar o VPL dessa operação com uma taxa de juros de 5%. Usando a função do Excel, vai ser função VPL, a taxa é 5%, e o fluxo vai ser só da parte onde tem os valores futuros, ok? Mais esse negativo aqui. Então esse é um negócio que dá um super prejuízo. É claro, ficou esse 480 aqui mata tudo, né? Mas, por exemplo, depois você pode fazer exercício. Ah, tudo bem, se não fosse 480 aqui, fosse 20, ainda assim teria prejuízo. Então, se não fosse 100 aqui, fosse 160, aí passaria a ter lucro. Lucro sobre a referência essa dos 5% de remuneração. Tá, vou deixar para vocês fazerem os outros aqui que já estão com as respostas, tá bom?